Há umas semanas caiu na nossa caixa de correio um mail de um amigo comum, meu e do Rui, o senhor jurista e professor, doutor Pedro Lomba, com o seguinte conteúdo. Há uns tempos o Rui, e este Rui és tu, Rui, é verdade, sou eu, deu uma aula num curso meu que me pareceu excelente e faço o desafio dele a gravar-no e o resto é história. O mote foi este. Historicamente, a maioria das pessoas nunca saía do mesmo sítio. Aqui o que ele está a dizer é que a esmagadora maioria das pessoas nascia, crescia e morria no mesmo lugar. E por isso, pergunta o Pedro Lomba, a partir de quando é que os portugueses se começaram efetivamente a movimentar em Portugal? Para dentro e para fora? Como é que se deslocavam? Porquê é que se deslocavam? Iam em busca do quê? No fundo, conclui ele, qual é a história da mobilidade das pessoas e dos bens em Portugal? Rui, é assim que a gente descobre. Noto aí um tom de queixa, de ressentimento. Sim, portanto, tu andas a dar aulas clandestinas e o resto é história, privando o público português desta toda a tua sapiência. Não, foi apenas uma preparação para agora. Foi um aquecimento. Bom, ok. Parece uma vergonha, mas tudo bem. Portanto, se foste falar de uma coisa tão interessante, há uma aula do Pedro Lomba, não nos querias contar, mas agora justificaste, disseste que foi apenas o aquecimento para a exposição perfeita que vai acontecer ao longo, não só deste programa, mas também, provavelmente, também do próximo, porque a história é longa. E de facto, isto é um tema muito giro, não é? Portanto, em boa hora foste denunciado. Obrigado, Pedro Lomba. Quando é que nós começámos, de facto, a sair em massa do local onde nascemos? Para muita gente isto pode parecer uma pergunta parva, no sentido de, então, mas as pessoas não podiam sair à vontade do local onde nasciam? É um grande tema e agradeço ao Pedro Lomba não apenas ter-me levado a refletir sobre este tema para o curso dele sobre a mobilidade. Portanto, tu nem sequer tinhas refletido antes disso. Fizeste propósito. Foi mesmo tratamento VIP. Preparei-me. Há aqui uma cena de ciúmes, mas espero que os ouvintes compreendam. Me agradeço uma segunda vez ao Pedro Lomba por ter sugerido que podia servir para o resto é história. Sim, mas pegando na tua pergunta, que é que as pessoas não podiam sair do mesmo local, não é uma coisa que parece que é óbvio. Não, é uma coisa, é interessante começar por essa questão de direito, isto é, do direito à mobilidade geográfica, isto é, tiveram os portugueses ao longo da história sempre o direito de se deslocar, de viajar, de mudar de residência, e a pergunta faz sentido porquê? Faz sentido porque em muitas sociedades europeias, até ao século XIX, grandes massas da população estavam privadas do direito à mobilidade geográfica. Era o caso, por exemplo, dos chamados servos na Rússia. Já falámos aqui deles. Sim, os servos não eram escravos, portanto, os senhores das terras não podiam dispor dos servos como propriedade pessoal, mas os servos estavam vinculados ao local onde viviam e trabalhavam. Isto é, não podiam sair dos locais onde viviam e trabalhavam. Portanto, não tinham direito à mobilidade geográfica. Portanto, não se podiam deslocar daquela aldeia para outra aldeia, daquela região para outra região. Estavam presos ali. Ora, eles e a sua descendência. E os seus, todos eles, toda a família era de servos, quer dizer, não era só um servo, eram todos servos. Ora, em Portugal, este tipo de servidão, já desaparecera no fim da Idade Média. Portanto, esta servidão que ainda existia em meados do século XIX na Rússia, já não existia em Portugal desde os séculos XIV ou XV. Bom, mas isso quer dizer que existia nos séculos XII e XIII? Existia não muito generalizada já nessa altura. Okay. Isto é, havia alguns descritos. Portanto, já tinha desaparecido uns séculos antes. Okay. Isto é, a partir do século XIV e XV desaparece completamente. Okay. Isto é, no século XII, XIII aparecem documentos, um descrito à terra, isto é, a ideia, aquilo que nós chamamos um servo. A expressão não era usada essa, porque a expressão servo era usada para designar escravos. Portanto, não era essa a expressão usada. Nós é que usamos essa expressão para designar aqueles que não eram escravos, mas estavam vinculados à terra. Portanto, havia em alguns mosteiros
percebemos que as pessoas tinham uma quantidade enorme de estatutos muito variados, uns eram homens, eram pessoas livres, outros eram escravos, outros eram pessoas que não eram escravos, mas estavam vinculados à terra, enfim, a variedade era muito grande, e aquilo que se nota é que esses portanto, aquilo que nós hoje chamaríamos servos estavam a desaparecer completamente, e no século XIV e XV deixa de haver, quer dizer, na documentação já não tem, quer dizer, já não tem esse, já não tem isso. Mas então como é que há programa, não um, mas dois? Porque a resposta podia ser, eles mexiam-se para onde queriam. Não, a população portanto, a população portuguesa, aquilo que nós podemos concluir é que a população é livre e, portanto, não está sujeita a restrições à sua mobilidade desde muito cedo. Aliás, eu estive a ver as ordenações do reino em vigor até ao século XIX, e a restrição mais antiga que encontrei é uma restrição para viagens para as terras de mouros. Essas viagens estão proibidas. Isto é preciso especial licença para um português que queira ir para a terra de mouros. No século XV isso queria significar o sul da Espanha, portanto o reino de Granada no sul de Espanha, ou o norte da África. Portanto, quem queria ir para aí é que precisava ter uma licença do rei de Portugal. Mas aparentemente para ir para Castela, para ir para a França ou para ir para a Inglaterra não seria necessário essa licença, portanto não está lá que seja necessário essa licença. E para se deslocar dentro do reino também não parece, até porque as ordenações têm vários artigos, várias leis, vários estatutos sobre a possibilidade de alguém se tornar, não sendo natural, tornar-se vizinho de um concelho. Isto é, alguém que não é do concelho tornar-se vizinho desse concelho. Portanto, é sinal que as pessoas se deslocavam entre concelhos e, portanto, como é que eles, portanto, se tornavam vizinhos nesse concelho? E os vizinhos, isto quer dizer alguém com direitos, por exemplo, a eleger variações. Como é que isso acontecia? Portanto, isso era sinal que as pessoas mexiam-se, se moviam. E as pessoas também eram livres de circular entre os territórios submetidos ao rei de Portugal. Portanto, ir para a Índia, ir para o Brasil, ir para os Açores, ir para a Madeira. Aliás, houve muita imigração para o Brasil. Não é? E, aliás, é assim que no princípio do século XVIII, quando se descobrem as minas de ouro do Brasil, há milhares de portugueses que vão para o Brasil. Portanto, a liberdade de circulação existe, nunca foi perdida, embora por vezes fosse limitada, tivesse sido limitada através de um regime de licenças e de passaportes. Isso começa em 1645, durante a Guerra da Restauração, no caso de deslocações para o estrangeiro. Portanto, de repente, a partir de 1645, há estatutos a dizer que portugueses que querem sair do reino querem sair do reino, precisam de licença para o fazer. Portanto, pedir uma licença para o poderem fazer, sob uma série de penalidades, se no caso o fizerem sem licença. Em 1709, durante a febre de ouro para o Brasil, a ida de tanta gente para o Brasil assustou as autoridades em Lisboa, e em 1709 aplicou-se uma restrição à ida dos portugueses para o Brasil, dizendo se quer ir para o Brasil também precisa de um passaporte, de uma licença. Isto é porque há tanta gente a ir que houve aqui medo de despovoamento do reino, por toda a gente ir de repente para o Brasil. E a partir de 1760, no tempo do Marquês de Pombal, que é um dos grandes tiranos da história de Portugal, mas incrivelmente celebrado em Lisboa. Eu imagino sempre alguém de meados do século XVIII chegar hoje a Lisboa e ver uma estátua ao Marquês de Pombal. As pessoas viam cair imediatamente. Como é que é possível? Quer dizer, mas é possível. Isto quer dizer que passados 2 ou 3 séculos, os tiranos já se esqueceu daqueles que tiranizavam há muito tempo e tornam-se heróis da história. Mas o Marquês de Pombal, a partir de 1760, introduz também um sistema de restrição às deslocações internas, entre comarcas. Portanto, é preciso um passaporte para as pessoas também passarem entre comarcas. Isto também é num contexto muito especial, que é um contexto de conflitos militares na Europa, também de grandes conflitos e tensões políticas dentro de Portugal, e, portanto, uma tentativa do governo pombalino de controlar as populações, de saber quem é que passou, quem é que saiu para ali, quem é que veio, e, portanto, introduz esse sistema de passaportes internos, que é um sistema de passaportes que depois fica, como acontece com as piores coisas da legislação portuguesa, tem uma tendência para
ficar, e vai ficar até, durante quase um século, até 1863, quando é finalmente abolido. E é mantido porquê? Porque se nós pensarmos, depois temos as invasões francesas, temos as guerras liberais e, portanto, este controle da população interessava aos vários governos durante estes períodos de divisão e de conflito militar, portanto, manteve-se este género, não é proibição, portanto, é um sistema de licenças, até 1863, e em 1863 acabou definitivamente. Mas é curioso, o que tu estás a dizer... Os passaportes internos. Mas sei lá, o que tu estás a dizer é que a mobilidade no século XVI era maior do que no final do século XVIII. É, exatamente. A mobilidade em termos legais. Legais, claro, obviamente. Claro. Se as pessoas se mexiam. Se as pessoas se mexiam mais ou menos é outra coisa, mas a facilidade de se deslocar... Precisava de mais papéis. Precisava de mais papéis. A necessidade, exatamente, de ir buscar o seu papel slave, que aliás também já é desta época, pôr lá o selo e pagar e pedir uma licença. Aliás, as dificuldades são muitas. Por exemplo, quem quer ir para o Brasil, como é que era? Quer dizer, quem é que pedia? Em princípio devia ser só em Lisboa, e depois toda a gente diz, bem, mas a maior parte das pessoas que vão para o Brasil é do norte de Portugal, não querem vir a Lisboa. Então admitiu-se que no norte de Portugal também houvesse autoridades com capacidade habilitadas para dar essas licenças. Portanto, lá vem a burocracia, não é? Portanto, há uma burocratização do país. Etc. Portanto, a partir de 1863, os passaportes mantêm-se apenas para o estrangeiro e para o ultramar, até 1907. Em 1907 há uma liberalização, até mesmo deixa de ser necessário passaporte para ir para o estrangeiro. As pessoas podiam ir livremente para Moçambique e para Angola. A partir de 1907, quer dizer, a partir de 1907. Portanto, há esse sistema de restrições que depois vêm outra vez os passaportes, enfim, é tudo uma questão de... Reparem que nós estamos a falar, isto é muito importante, nós estamos a falar de uma população que não tem elementos de identificação, não tem bilhetes de identidade nem cartões de cidadão. Portanto, ainda não havia? Não há. Quer dizer, portanto, até ao princípio do século XX. Quer dizer, e, portanto, esta população, portanto, ela pode se deslocar, quer dizer, e não há uma... o passaporte, por vezes, é o único elemento de identificação que eles têm. Quer dizer, enfim, como a Inglaterra hoje em dia também, o passaporte ou a carta de condução são os elementos de identificação que as pessoas têm e não são obrigados a ter, e aliás não são obrigados a ter também nem passaporte nem cartão de cidadão, portanto não têm nenhum. Agora reparem, mesmo assim, com estas restrições, temos de admitir que nós estamos num país onde o direito à mobilidade geográfica é bastante grande. Nós temos de pensar que no século XX, na Rússia comunista, desde 1917, as deslocações dentro do país eram restringidas para um sistema de passaportes internos. Até 1989, 1990. Não era só para ir para o estrangeiro, era para sair de um distrito para o outro, ou de uma cidade para outra, era preciso um passaporte interno. Em Portugal, apesar das preocupações e as restrições aqui no caso português eram sempre preocupações com o excesso de imigração, etc. A verdade é que os portugueses puderam sempre sair do país legalmente e, dentro do país, as restrições à circulação, a partir de 1863, as restrições legais aparentemente deixam de existir. Aliás, a Carta Constitucional de 1826, no artigo 145, registra o direito à mobilidade geográfica dos cidadãos portugueses. E cito, qualquer cidadão pode conservar-se ou sair do reino como lhe convenha, levando consigo os seus bens. Portanto, isso era um direito que os cidadãos portugueses tinham de sair do reino. Portanto, o passaporte não tirava esse direito. Era apenas uma licença, mas a pessoa tinha o direito de sair. Isto é, o governo não tinha o direito de recusar o passaporte a quem o pedia. Isto é muito importante. Isto é, era um documento que tornava a saída legal, mas as autoridades não tinham a possibilidade de o negar a quem o pedisse. Portanto, isto ao contrário da Rússia comunista, em que eles negavam, em que eles negavam. Tu estás a ir até ao século XIX, bem, depois há limitações no tempo do Estado Novo. Bem, não há. Quer dizer, até ao século... não há como. As pessoas eram obrigadas a sair a salto, Não, porque não queriam ter, ou não podiam ter as despesas, etc., de obter documentos legais. Quer dizer, mas os governos não tinham o direito de negar. Não, dificultou, mas não tinham o direito legal de negar. Isto é, ninguém podia dizer assim, eu quero sair do país, não pode.
Ok. Isto é, na Rússia uma pessoa em 1980 dizia eu quero visitar a Alemanha. Não pode visitar. Sim. Em Portugal, sempre a pessoa pode dizer eu quero ir à Espanha, quero ir a coisa, precisa de um documento legal, um passaporte, mas o Estado não tem o direito. Da situação militar regularizada. Sim, essas coisas era o mesmo que acontecia no século XIX, quer dizer, o sistema é o mesmo. Portanto, há o direito à mobilidade. Okay. É um direito dos cidadãos que se mantém através de todos os regimes políticos, limitado mais ou menos pela burocracia. É burocracia, mas não pode haver esta negação. Portanto, isto é um elemento importante para percebermos a possibilidade, quer dizer, que a mobilidade geográfica, portanto, foi sempre algo que teve aberto aos portugueses. Portanto, eles se não se deslocavam, não eram por estarem proibidos de o fazer. Esse é que é o ponto. Okay. Podiam ter dificuldades, podiam ter por exemplo, uma das coisas que acontece no século XIX. No século XIX diz, em determinada altura, portanto, as pessoas não precisam de passaporte, em 1907, aliás, não precisam de passaporte para sair do reino. Mas se forem imigrantes, precisam. Quer dizer, portanto, a pessoa dizia, não, eu não vou emigrar. E, portanto, havia depois na lei uma coisa, se for um indivíduo do sexo masculino, solteiro, etc., deve ser um imigrante. Portanto, atenção, cobrem-lhe a taxa para emigrar. Certo. Portanto, havia essa dificultação. Muito bem. Mas não se negava o direito. Portanto, essas são as razões jurídicas. Agora, quais as razões... Agora existem as razões sociológicas, não é? Porque é que as pessoas quais as razões que tinham os portugueses para se deslocar? E uma grande parte deles, obviamente, não tinha razões para se deslocar. Estava lá no local. Mas havia razões para se deslocar. Havia razões, primeiro, para uma deslocações de rádio curto, de um alcance curto e médio. Por exemplo, a maior parte... casar, já agora, ir aos bailes da aldeia do lado. A maior parte da população vive nos campos, até meados do século XX. E nos campos, ao contrário do que se pensa, a população deslocava-se muito, gerando uma espécie de trânsito regular. Logo por uma razão, é que a maior parte dos casos a população vive em aglomerados de habitações longe dos campos de cultivo ou de pastoreio. Isto é, tem-se de deslocar para os seus trabalhos. Certo. Portanto, isso é uma das... quer no Alentejo, quer em Trás-os-Montes, no Minho, a população o povoamento é disperso, mas as propriedades, as unidades de produção também estão dispersas, também têm muitas pequenas unidades e, portanto, as pessoas são obrigadas a deslocarem-se entre essas unidades de trabalho. Há muitos trabalhadores rurais que trabalham sazonalmente noutras zonas do país. Por exemplo, muitos trabalhadores das beiras que vêm trabalhar para o Alentejo na época das ceifas e, portanto, fazem deslocações grandes. Há também transumância, isto é, levar gados para as zonas altas no verão, trazê-los para as zonas baixas quando se aproxima o inverno, e também implica deslocações do gado, milhares de cabeças de gado nestas deslocações e que são pastoreados, que têm de ser levados. E depois há outras razões, como aquelas que deste para a deslocação. Há a prática religiosa, por vezes a igreja fica afastada do sítio de residência, portanto vai-se à igreja, pode-se ir também a santuários, a festas religiosas, a romarias, que, por exemplo, o Bom Jesus do Monte, em Braga, no Minho, atrai peregrinos de todo o norte do país. Há feiras e há mercados, onde as pessoas vão também, há mercados semanais, há grandes feiras anuais, geralmente nos grandes centros de comércio, as pessoas tinham de lá ir, e há também quem tem como profissão, como modo de vida, a deslocação, quer dizer, o trânsito. Parece que nós portugueses podemos andar sempre mais ou menos livremente por aí. E agora tu, Rui, estavas a explicar as razões porque é que nós nos mexíamos. Nos mexíamos até para aí até meados do século XX. Além desses bailes, desse lazer, há também estas razões de atividade. E havia quem se deslocasse por profissão. Por exemplo, os vendedores ambulantes, aqueles que se dedicavam a transportes, como os chamados almocreves ou os carreteiros. Os carreteiros eram aqueles que se dedicavam a transporte em carros obviamente, de tração animal. E em 1867 nós sabemos que na contribuição industrial há
5.438 almocreves registados no país. Portanto, é bastante gente que se dedica a transportes de mercadorias entre várias localidades e regiões. Aliás, os caminhões da altura, não é? Sim, cá as mulas e outros. O Aquilino Ribeiro fez de um desses almocreves o herói, da novela O Malhadinhas, publicada em 1922. Mas nós percebemos, por exemplo, em relação, quando nós pensamos na suspeita que havia em relação aos nómadas, no caso os ciganos, em Portugal, a população cigana, nós percebemos que estamos perante uma população fundamentalmente sedentária. E, portanto, o nomadismo é visto como algo suspeito ou como algo estranho. A situação normal de uma família ou do indivíduo é ter uma morada fixa. E, de facto, a maior parte dos portugueses, até ao século XIX, passa a vida na localidade onde nasceu e onde os seus pais já nasceram. Isto eram, segundo os recenseamentos da população, por volta de 1890, quase 90% das pessoas viviam no sítio onde tinham nascido. No sítio onde tinham nascido e onde provavelmente já tinham nascido os seus pais e os seus avós e onde eles iam morrer. Quer dizer, era isso. Sim. Isso é muito pouca mobilidade. Quer dizer, portanto, uma população fundamentalmente sedentária. Isto é, nós estamos perante uma população fundamentalmente sedentária, onde a mobilidade geográfica, na maior parte dos casos, se limita a esta mobilidade de curto alcance de que aqui descrevi. Isto é, ir para os campos, vir dos campos, ir para outras regiões próximas onde há atividades agrícolas, ir a feiras e mercados, ir a peregrinações. É isso. É esse o universo de deslocações que tem a maior parte das famílias e dos portugueses. A não ser que houvesse uma guerra. A não ser que houvesse uma guerra, e as guerras são coisas interessantes. A guerra envolve serviço militar, envolve mobilização, quer no exército de primeira linha, mas sobretudo no exército de segunda linha e nas milícias. E aquilo que sabemos das guerras, por exemplo, no século XIX, as guerras das invasões francesas, de 1807, 1814, ou as guerras civis dos anos de 1820, 1830, 1840, é que a parte dos corpos militares, que era composta de milícias, portanto, de soldados não profissionais, aqueles que eram, digamos, que eram mobilizados para aquelas guerras, há uma enorme relutância nesses indivíduos para irem fazer serviço militar fora das regiões de onde eles eram originários. E isso traduz-se por níveis de deserção enormes. E os próprios chefes militares têm noção disso. Eles sabem, não, a maior parte das tropas que eu tenho são milícias desta zona, eu não vou levá-los para aí porque eles desertam todos se eu os levo para aí. Portanto, as pessoas não gostavam de sair da região onde estavam todos mesmo muito para combater. Caseirinhos. Portanto, gostavam de estar ali, a maior parte deles tinham as suas propriedades, tinham as suas famílias e não gostavam de os abandonar. Mas estavam disponíveis para fazer serviço militar ali naquela zona. Mas não iam para baixo. Mas depois, se os quisessem levar para baixo, claro, os soldados profissionais, isto é, aqueles que estavam há muito tempo, iam. Mas os outros, os soldados do exército de segunda linha e das milícias, esses tinham enorme relutância. Nem no teu amado século XIX, em que tu dizes que todas as coisas mudaram em Portugal, esta não mudou particularmente. Há uma grande dificuldade em pôr as pessoas a fazer serviço militar fora das regiões. As pessoas ressentem isso. Isto é os rapazes em idade de serviço militar. Mesmo a classe média, eu estou a falar da população em geral, vamos falar da classe média, das pessoas que não trabalham com as mãos, das pessoas que têm instrução letrada. Mesmo essas pessoas, as deslocações não são muito grandes. Isto é, pode haver deslocações, por exemplo, de rapazes para ir estudar, para a Universidade de Coimbra, por exemplo. Era a universidade que existia no país, quer dizer, quem queria estudar Direito tinha de ir para Coimbra, portanto vem gente de várias áreas do país. Pode haver deslocamento, mas é pouca gente, quer dizer, é muito pouca gente, estamos a falar de umas centenas de pessoas por ano. Ou para ir beneficiar de serviços nas grandes cidades, por exemplo, ir médicos, consultar médicos ou advogados, portanto, as pessoas podem se deslocar a Lisboa, ao Porto, para consultar um grande médico ou um grande advogado. Também começa a haver uma tradição de
mudar de residência de acordo com a estação do ano. Isto é, por exemplo, sair das cidades no período do verão, sair de Lisboa nos meses de julho, agosto e de setembro, quando Lisboa se tornava irrespirável pelo calor, pelos cheiros terríveis, por causa do sistema de esgotos, etc. E, portanto, as pessoas começaram aqueles que podiam, obviamente, a tentar sair para veraneio, quer dizer, fazer veraneio para as praias ou para os campos, aqueles que tinham propriedades. Portanto, há um bocadinho isso. O modelo disso é a família real. É a família real que é o exemplo disso, desde muito sempre. A família real está em Lisboa no inverno e na primavera, e depois no verão vai para Sintra e para Cascais, e depois no outono vai para Vila Viçosa. Sim. E de alguma maneira... E é uma tradição, não é? As pessoas que podem, isto é, aqueles que nas classes médias, entre os ricos que podem, tendem a seguir a família real, isto é, os costumes da família real, para se darem também um certo estatuto, quer dizer, e portanto vão também, eles começam a ir também para Cascais, começam a ir para Sintra também, quer dizer, acompanhar as deslocações do rei, aliás, eram tradicionais desde a Idade Média, isto é, as deslocações do rei faziam parte de inicialmente, na Idade Média e na Idade Moderna, uma maneira de o poder real estar presente em todo o território, portanto era a presença do rei física que levava as pessoas a ter uma noção do Estado. O Estado era aquela pessoa e, portanto, o Estado vinha ter com eles e estava ali. Portanto, há uma tradição de itinerários reais, de deslocação, de entrada do rei em cidades e em povoações, onde a população vem prestar-lhe homenagem e o rei recebe essa homenagem, ouve a população, as queixas que a população tem. Portanto, isto é uma longa... Os reis têm uma tradição de mobilidade geográfica muito antiga, desde a Idade Média, portanto, faz parte da tradição do poder real deslocar-se no país, visitar o país, e no século XIX os reis tendem a manter isso. E não o fazem mais até no século XIX por questões financeiras. Não há muito era dinheiro. Caro levar aquela gente toda. Era caro levar aquela gente e era caro para as localidades receberem o rei. Coitados, de vez em quando não tinham lugar nenhum. No fim do século XIX uma coisa terrível, até visitar em Coimbra, e eles, coitados, lá em Coimbra, a Câmara Municipal não tem um palácio em condições. E portanto, andam a fazer lá umas obras, a forrar o palácio, mas aquilo, coitados, eles escrevem ao rei e a vossa majestade aqui. Gostávamos muito de o receber, mas por favor não venha. Ou então já sabe, coitadinho, ou então aquela coisa até comovedora, que já sabe que não vai encontrar aqui os luxos a que está habituado, quer dizer, porque nós já sabe que não temos aqui os mesmos recursos, etc. Portanto, havia essas dificuldades. Mas apesar de tudo, Portugal tem duas ilhas, dois arquipélagos, Açores e Madeira. Como é que se fazia? E não só tem dois arquipélagos nessa altura. No século XIX tem muito mais gente nos Açores e na Madeira que tem hoje. Hoje, cerca de 5% da população vive nos Açores e na Madeira. No século em 1800, cerca de 10% da população vive nos Açores e na Madeira. É muito mais gente. Isto é, os Açores e na Madeira... proporção, claro. A proporção da população cai com a imigração, portanto, com uma grande imigração que há dos Açores e da Madeira. Portanto, há muita gente nessa altura. Portanto, isso também, obviamente, obrigava a ir para lá. Não de férias, imagino. Agora, portanto, a maior parte da população não tem grandes razões para se deslocar. A grande razão para grandes deslocações é mesmo a mudança de vida. A imigração. A imigração desde o século XVIII, em grande escala, para o Brasil, e essa é a grande imigração. Isto é, há muita gente que vai para a Índia no século XVI, mas, quer dizer, há muita gente, uns milhares de pessoas, quer dizer... quando estamos a falar de imigração para o Brasil, é dezenas de milhares. Portanto, é uma coisa muito grande. Na história de Portugal, a primeira grande deslocação em massa de portugueses foi para o Brasil no século XVIII. A população do Brasil, a população europeia do Brasil, é com os portugueses até ao século... Quer dizer, repara, a população que o Brasil tem em 1822, quando se torna independente, é uma população... cujas origens europeias são portuguesas. Certo. Vieram todos de Portugal. Mas essa imigração... Ainda não há imigração italiana, nem espanhola, nem nada. É uma imigração portuguesa que está lá. Mas essa imigração em massa é por causa do ouro? É por causa, quer dizer, claro que é. Quer dizer, é isso que de repente torna aquilo extraordinariamente interessante ir para lá. O açúcar já tinha, no século XVII, criado interesses suficientes para as pessoas irem para lá. Quer dizer, agora, a possibilidade de enriquecer é isso que explica
a Austrália, que explica o oeste americano, quer dizer, as pessoas vão quando lhes dizem, vocês vão para lá, e ficam ricos. Vão garimpar, vão escavar, vão fazer o e de repente podem encontrar umas pepitas e a vossa vida muda de um momento para o outro. Quer dizer, é isso que atrai, é isso que leva a massa de gente para o oeste americano em meados do século XIX, a corrida ao ouro. É isso que explica também a enorme população europeia da África do Sul, que aumenta também no século XIX com a descoberta das minas de ouro do Rand, e é isso que no século XVIII, no fim do século XVII, princípio do século XVIII, explica esse movimento em massa para o Brasil. Porque reparem, depois não é só a descoberta, quer dizer, a possibilidade de ir para o ouro, é que de repente há uma enorme população que está lá a garimpar, mas que precisa de comer, precisa de se instalar, e portanto há imensos negócios que podem fazer, há restaurantes, há coisas que se podem fazer, portanto há uma enorme população que vai para lá. E essa população vai de todo o território português ou há algumas regiões? Não, vem sobretudo do Minho. Sim. E no Minho de uma classe social muito precisa, que é das famílias de pequenos lavradores. É daí depois que vem... É preciso algum dinheiro para ir? Porque é preciso dinheiro para ir, claro. É preciso financiar a deslocação, é preciso comprar passagens nos barcos. Há gente que depois no século XIX até compra as passagens nos braços quase até através de um sistema de escravidão, quer dizer, que é troca de trabalho. Quer dizer... Bom, que se calhar não é muito diferente hoje em dia, não é? Pois, não, quer dizer, não em Portugal, mas noutros países. Sim, quer dizer, portanto, na prática depois tem de pagar com trabalho a passagem e, portanto, durante 2, 3, 4, 5, 6 anos fica praticamente escravo de quem lhe pagou a passagem, quer dizer, e portanto, aliás, a imigração portuguesa para o Brasil no século XIX é muito vista como um caso de escravatura branca por causa disso. Aliás, essa expressão que é usada. Não, é mesmo a expressão que é usada, a escravatura branca, porque muitos dos portugueses vão e ficam praticamente como escravos no Brasil. Quer dizer, ficam a trabalhar quase numa situação quase idêntica à de escravos, porque ficam vinculados aos senhores que lhes pagaram as passagens. E, portanto, e a população no Brasil explode, então, nessa altura. Sim, e depois mantém-se uma tradição de imigração para o Brasil que passa a independência, portanto a imigração não é afetada, digamos, aliás aumenta nos anos 30, 40, 50 do século XIX. Há uma deslocação. Porquê? Porque há grandes comunidades portuguesas no Brasil que chamam gente, e isso explica, por exemplo, que o Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, se torna a terceira cidade no mundo com mais portugueses. Isto é, Lisboa, Porto e Rio de Janeiro. Os portugueses dominam mais ou menos o comércio no Rio de Janeiro. É um comércio dominado por portugueses e, portanto, há um influxo constante de portugueses para o Brasil e há também um retorno constante de portugueses do Brasil, os chamados brasileiros que vêm para cá. Agora, estamos a falar das razões pelas quais as pessoas se deslocam, também temos de falar das razões, dos meios pelos quais eles se deslocam. Tu fizeste um trabalho mesmo completo, Rui. Enfim, de facto, os meus ciúmes em relação a Pedro Lomas estão a aumentar consoante tu nos contas mais sobre isto. Mas não, vamos tentar então, matar meios de transporte. A primeira coisa que temos a dizer cavalo, é em relação em Portugal. Em relação a Portugal. E a circulação em Portugal nunca foi fácil. Não é um país de circulação fácil. Por causa do relevo. É um país em que quase sempre se avista serras. De todo lado, isto é a experiência de andar em Portugal, vê-se sempre uma serra, ou mesmo... Até no Alentejo. Ou mesmo no Alentejo. Há desníveis, há grandes desníveis. Não temos aquelas grandes planícies infindáveis. Europa, há cursos de água que interrompem constantemente, que cortam, e havia uma tradicional falta de pontes, quer dizer, não havia pontes, e portanto, de repente o curso de água... Havia queixas de falta de pontes nessa terra? Sim, há muitas queixas até ao século XX. Depois o clima também não é favorável às deslocações. Nós temos umas chuvas muito concentradas em determinadas épocas do ano que tornam difícil a deslocação, e depois temos altíssimas temperaturas que também tornam as deslocações muito pouco agradáveis. Nós sabemos como isso tem um impacto das deslocações através dos preços dos almocrevos no século XIX. Os preços subiam 25%
no inverno. Portanto, o que dava ideia da dificuldade de deslocação Portanto, havia no inverno. Duas tabelas. Havia duas tabelas, quer dizer, de repente... Primavera, verão, e depois outono e inverno. Havia também razões de segurança, até ao século XIX, agravadas essas razões de segurança por períodos de caos, como na primeira metade do século XIX. É uma época de invasões, de guerras civis, há imensos bandos de criminosos organizados no território português, sobretudo nas beiras, de assaltantes, os assassinos das beiras, o famoso Marçal, os Brandões, etc. Dizer, nós é que não temos cinema, porque aquilo se calhar não dava grandes... Não é muito diferente de faroeste. E os guiões desses eventuais filmes estão mais ou menos escritos nos processos e nas memórias dos assassinos da beira, dos Marçais de Foscoa, do João Brandão, grandes bandos de bandoleiros que controlavam as regiões. Um dia temos que fazer um episódio sobre os assassinos da beira. Então fica para isso. Sim. Mas, por exemplo, isso era uma das razões pelas quais os almocreves tendiam a viajar em grupo, as chamadas recovas, tipo de caravanas, precisamente para se defenderem, quer dizer, portanto, o país está cheio de caminhos, mas esses caminhos eram caminhos rurais, caminhos de terra batida, e, portanto, a maior parte das pessoas, quando se deslocam-se a pé. É assim, aliás, que a infantaria, os exércitos ainda se vão deslocar no século XIX. Quando não vão a pé, não há. Aliás, o cavalo nem sequer é o animal principal de deslocação. Quando não vão a pé, eles deslocam-se em animais de montar ou em veículos de tração animal. E entre os animais que se podem montar, há os cavalos, mas há sobretudo as mulas e os burros, e são esses também os principais animais de tração, além dos bois. Em 1955, estamos a falar, portanto, meados do século XX, estão arrolados 232 mil burros em Portugal. Festa aos de quatro patas, não é? Claro. Que são os mais úteis, aliás. 126 mil moares, portanto, mulas, e 68 mil cavalos. Portanto, alguns destes animais eram animais de trabalho também, além de serem animais de transporte, e as regiões as regiões também são diferentes. O país não é nada uniforme. Por exemplo, no sul predominam as mulas como animais de tração, no norte, sobretudo no Minho, predominam os bois como animais de tração. E sabemos que os carros puxados por animais, devido à mediocridade das estradas, eram sobretudo usados para transportes locais. Não davam para percorrer grandes Não davam distâncias. Isto é, em longas distâncias, aliás, até os carros até mais sofisticados, por causa do mau estado das estradas, tendiam a desconjuntar-se nas estradas. Mas em 1867, nós sabemos, através daquele recenseamento que referi, que há 9.272 alugadores de carros puxados por animais. Em 1867. Em 1911 são 15 mil, quer dizer, há 15 mil pessoas em Portugal cuja profissão é alugar carros de bois, de mulas, para transportes. Muito bem, então. Parece que é alugar carros, um grande negócio e mais. Mas as deslocações, como eu disse, as deslocações não são nada fáceis. Por exemplo, uma viagem por terra de Lisboa ao Porto pode durar até meados do século XIX, cerca de 7 dias. 7 dias. Uma semana. Até a invenção de comboio. Não é invenção, até ao comboio e ao sistema de estradas. Quer dizer, aí já vamos falar disso. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que até esta época, meados do século XIX, só pessoas importantes é que usam carruagem para deslocações de longa distância e apenas em certas épocas do ano, nomeadamente o verão. Portanto, a maior parte das estradas são de terra batida e o próprio trânsito tende a tornar essas estradas intransitáveis. Por exemplo, no norte, o trânsito de carro de bois desfaz as estradas completamente, essas estradas de terra batida, quer dizer, de repente tornam-se estradas esburacadas, com sulcos enormes, etc., devido a carros de bois que são pesados em si, e depois com as cargas. Portanto, estes carros pesados são carros muito primitivos, mas são os mais adaptados a estes caminhos, são melhores do que os carros ligeiros, os carros mais leves, que se danificam facilmente nestas deslocações. Portanto, para viajar,
as pessoas importantes vão geralmente ou montadas ou na chamada liteira. A liteira que é um transporte carregado por ou pessoas ou por animais, onde a pessoa vai lá dentro, portanto uma espécie de carrinho transportado apoiado em mulas ou em pessoas que vão a pé carregando a liteira. Certo. E uma viagem de liteira, por exemplo, do Porto a Coimbra, sabemos que demorava cerca de 3 dias. Portanto, ainda 3 dias de liteira para chegar do Porto a Coimbra, a quem quisesse ir a quem quisesse ir nesse género de veículo. Até ao fim do século XVIII há muito poucas estradas de carruagem, é esta a expressão, estradas de carruagem em Portugal. Entre 1798 e 1804 funciona uma estrada de carruagem, que é a primeira a ligar Lisboa a Coimbra. Nessa estrada de carruagem, o que é que há? Há uma diligência mantida pelo Estado, é o Estado que mantém essa diligência, que é uma carruagem puxada por 2 ou mais cavalos. Ao longo do caminho há mudas para os cavalos, portanto os cavalos vão ser. Isso a gente conhece dos filmes americanos. Exatamente, claro. Mas em Portugal só existe entre Lisboa e Coimbra e só funcionou entre 1798 e 1804. Transportava cerca de 4 pessoas, era o que podia transportar. A viagem demorava 2 dias e acabou por falta de clientela. A sério? Acabou por falta de clientela. Também transportava ao correio, acabou por falta de clientela em 1804. Portanto, eles disseram, não há clientela. Imagino que essa estrada fosse melhor mantida, não é? Era mantida, esse era o problema. Quer dizer, o problema destas deslocações não era apenas o veículo, não era sequer o principal, era a suporte, a superfície que era muito caro manter e, portanto, precisava de um nível de clientela muito alto, que nitidamente não havia em Portugal. Portanto, isto é importante. As deslocações a longas distâncias por terra não são nada fáceis, são muito caras. Nós sabemos, por exemplo, que em 1640, no século XVII, uma carta régia, isto é uma carta do rei, que é uma carta que tem prioridade sobre tudo mais e que é mantida, demora 13 dias de Lisboa a Bragança. 2 semanas, quer dizer, portanto, uma carta ao serviço do rei que tivesse sido escrita em Lisboa e posta é recebida em Bragança 2 semanas depois. Nós sabemos também que, por exemplo, em meados do século XVIII, uma carta do negociante que fosse enviada de Lisboa para o Porto, o negociante de Lisboa que enviasse uma carta para o Porto tinha de esperar 2 semanas pela resposta. Portanto, basicamente a carta levava 1 semana a ir para lá, tinha a resposta e depois 1 semana a vir para cá. Ora, isto em meados do século XVIII era igual ao que tinha sido em meados do século XVI. Portanto, em 200 anos era mais ou menos a mesma. O espaço continuava a ser um desafio tão grande para as pessoas em meados do século XVIII como tinha sido 200 anos. Ninguém se lembrava nessa altura de dizer que Portugal era um país pequeno. Não, era um país que havia que as pessoas realmente tinham distâncias muito grandes umas em relação às outras. Eu estou a falar por terra e as pessoas podem dizer, bem, mas havia os rios, mas havia a costa, e é verdade, os rios navegáveis e a costa atlântica permitiam vias alternativas, às vezes, e mais rápidas para estes contactos e para estas deslocações. E para as grandes cargas. E sobretudo para as grandes cargas. Por exemplo, o trigo alentejano é levado em carros até ao Sado e depois aí é embarcado para Lisboa. Portanto, chega a Lisboa em barco. Nos rios há muitos barqueiros, não apenas para funcionarem onde não há pontes para transportarem as pessoas de um lado para o outro, mas também para transportar cargas onde os rios permitem essa deslocação. Aliás, estes barqueiros, por vezes, é uma atividade mantida até pelas próprias autoridades locais que mantêm barqueiros. E por isso é que há povoações que remetem para essa função, como, por exemplo, Ponte da Barca, é onde há embarque. Em 1811, recenseados em Portugal, 4.000 barqueiros. Havia 4.000 barqueiros. Portanto, era uma profissão com muitas empresas. Pedíamos messas a Veneza. Com muitas empresas. Agora, como vias de comunicação, os rios tinham problemas, porque com a exceção do Guadiana e do Sado, os grandes rios em Portugal, como o Douro, o Mondego e o Tejo, fluem no sentido
leste a oeste, portanto, não permitem deslocações de norte para sul ou de sul para norte, quer dizer, certo. A maior parte deles vão dava jeito para fazer ligações à Espanha. E, sim, ou para o interior, digamos assim. São por vezes rios que são muito violentos no inverno e depois têm pouco fluxo no verão. São também rios em que naturalmente é mais fácil descer do que subir. Sim, claro. E por isso eram sobretudo usados para escoar produtos do interior, como o vinho do Douro ou o trigo alentejano. Por exemplo, os produtos que vão do mar para o interior, como o bacalhau salgado e a sardinha, são sobretudo distribuídos por almocreves, não é pelos barqueiros, é por almocreves. Portanto, os rios têm uma penetração limitada, quer dizer, no interior. Mas é verdade, por exemplo, de Lisboa a Santarém, nas viagens na minha terra, em 1843, o Garrett explica que é de barco que se vai melhor de Lisboa para Santarém, ou mais comodamente. A navegação ao longo da costa, a navegação de cabotagem, isto é uma navegação que tem a costa como referência, sim. É um meio muito prático para ir do sul ao norte e do norte para o sul. Está, aliás, relacionada com várias atividades, como a atividade da pesca, como a extração do sal ou o comércio internacional, mas mais uma vez nós temos uma costa que não era muito favorável a essas deslocações. É uma costa quase retilínea, sem muitas reentrâncias e abrigos, a costa portuguesa. É baixa e arenosa, o que também dificulta o contacto com terra. Geralmente os grandes barcos não podem, os barcos maiores não podem aproximar-se muito de terra. Tem poucas ilhas. Há poucas ilhas na costa portuguesa, por exemplo, na Ria de Aveiro, ou os estuários do Tejo e do Sado permitem uma entrada maior, mas são os únicos. Portanto, só aí é que o litoral se abre, digamos, a uma entrada. Era também uma costa muito deserta entre o Sado e o Algarve. Portanto, reparem, fazer este percurso de Lisboa para o Algarve passava-se numa costa que era a chamada Costa Negra, quer dizer, não havia luzes, não havia população, enfim, se acontecia qualquer coisa e era obrigado, não havia lá ninguém. Ninguém estava a aproveitar as maravilhas da comporta, Porto Covo, nada. Não havia nada disso, era só os mosquitos estavam lá à vontade. Ou havia menos mosquitos, provavelmente, porque tinham menos como é possível? Menos pastagem humana do que tem atualmente. Portanto, e era uma costa pouco segura no inverno, onde havia os naufrágios, eram um bocadinho como hoje os desastres aéreos, quer dizer, não eram muito frequentes, mas quando acontecia, bem, eram notícias de jornais tremendos, perdia-se imensa coisa e as pessoas ficavam todas apavoradas de navegar. O assoreamento também dificultava o acesso aos portos, quer marítimos, quer fluviais. E só vos dar uma ideia, em 1821 há uma concessão para a navegação a vapor, portanto já há barcos a vapor, em 1821, entre Lisboa e o Porto. Mas a ondulação da costa portuguesa era tão forte que esse vapor, em vez de ir para o Porto, ficou a fazer serviço entre Lisboa e a outra banda. Portanto, ficou um cacilheiro, mais ou menos. Ficou a fazer cacilheiro, quer dizer, porque era uma coisa demasiado difícil. E mesmo a viagem marítima de Lisboa ao Porto, em barco a vapor, ainda demora 20 horas por volta de 1860. Portanto, um dia ainda. É um dia ainda. Portanto, não é um país... 1860. Em 1860. Portanto, já bem a entrar a caminho do século XX. Até meados do século XIX, portanto, antes dos caminhos de ferro, e mesmo ainda que já com os barcos a vapor, não é um país em que fosse fácil circular. Quer dizer, e os meios de circulação existiam, mas não era fácil obter uma circulação cómoda, fácil, ao contrário de outros países da Europa. Muito bem. Bom, esta é mesmo uma história fascinante. Nós vamos continuar com ela no próximo programa, mas para já despeço-me de quem nos ouviu até aqui. Até lá.